Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre modelagem em MHS. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre modelagem no geral. Modelar um problema nada mais é do que descrever o seu problema de uma forma matematicamente falando. E descrever o seu problema normalmente envolvemos EDOs nessa descrição. E daqui surge uma vasta gama de aplicações para todas as EDOs que nós estamos estudando até o momento. Então o vídeo de hoje é um vídeo falando sobre algumas dessas aplicações. Bem, mas de todos os problemas que você pode encontrar na sua vida que envolvem EDOs como equação modelo, nós vamos estar estudando aqui apenas problemas que são muito recorrentes em provas. Estou falando de problemas de movimento harmônico simples. Alguns desses movimentos harmônicos acontecem de uma forma bem tranquila. São problemas envolvendo sistema massa-mola e pêndulos. Problemas físicos especiais que, como eu disse, são recorrentes nas provas e por isso nós vamos estar estudando, ok? Vamos começar falando do próprio sistema massa-mola. O sistema massa-mola nada mais é do que um sisteminha envolvendo uma mola e uma massa, certo? Onde você tem essa massa se movimentando ao redor de uma posição central. Uma pergunta muito interessante que nós podemos fazer quando encontramos o sistema massa-mola é: qual é a posição X dessa massa aqui em um intervalo t qualquer? Bem, para responder essa pergunta, nós podemos recorrer ao sistema físico que modela o nosso problema. No nosso caso, se nós estamos procurando posição, o sistema físico que nós estamos trabalhando é um sistema físico newtoniano. Portanto, nós vamos estar trabalhando aqui com forças, ok? Afinal de contas, existe uma ligação entre força newtoniana e o deslocamento que nós estamos procurando. Beleza, mas como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer, quando nós determinamos qual é o sistema físico que está regendo o nosso sistema, é criar o diagrama de forças desse problema. No nosso caso, o diagrama de forças envolve apenas a força elástica, já que a gente está desprezando qualquer força resistiva do problema, como força de atrito ou força de resistência do ar, ok? Bem, de acordo com Newton, a força resultante nessa direção aqui é igual à soma das forças. No caso, a força resultante é apenas a única força atuante no problema, que é a força elástica. Força elástica nós já sabemos da física que é menos kx, ok? E força resultante, de acordo com Newton, é também igual a massa vezes aceleração. Logo, massa vezes aceleração é igual a menos kx. Só que o que nós estamos procurando no problema é x em função de t, certo? Então nós precisamos tentar eliminar essa aceleração daqui. Se você recordar um pouquinho, velocidade nada mais é do que dx dt, enquanto que a aceleração é dv dt. Se você derivar então a velocidade em relação ao tempo, o que você vai obter é que a aceleração nada mais é do que a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Ou seja, é o meu x dois linhas, portanto. Substituindo isso tudo aqui na nossa igualdade, o que nós vamos obter vai ser essa equação diferencial aqui. Jogando tudo para um único lado, para ela ficar com uma cara mais bonita, certo? A gente vai ficar com essa equação diferencial. E dividindo todo mundo por m, nós encontramos então a nossa famosa equação diferencial que rege o problema massa-mola. Ela é tão famosa que esse K sobre m aqui, ela ganha um nome especial. Nós trocamos esse K sobre m aqui por um ômega quadrado, onde esse ômega aqui é a frequência natural de oscilação do meu sistema massa-mola, ok? Beleza. Através dessa equação diferencial aqui que rege o problema, você pode resolver utilizando um dos métodos que nós já aprendemos, certo? Onde você vai encontrar a resposta para a nossa pergunta. Ou seja, x de t é uma expressão que envolve seno e cosseno. Portanto, o nosso sistema massa-mola ele fica variando ali no tempo de uma forma bem harmônica com cosseno e seno, ok? Show de bola! Um outro problema que você também pode encontrar na sua vida é um problema envolvendo pêndulo, que nada mais é do que uma cordinha com um ponto
com uma massa, certo? E esse ponto com essa massa M, ele está movimentando para lá e para cá, com um ângulo θ muito pequeno. Uma pergunta que pode ser interessante para você é qual é a posição x, essa posição aqui, dessa bolinha, em um dado tempo t? Novamente, nós vamos utilizar o modelo físico que rege esta pergunta, que é o modelo físico newtoniano clássico, ou seja, estou falando de forças aqui. Para a gente resolver então esse problema, nós vamos aplicar essa lei da física, né, onde a gente vai criar primeiro o diagrama de forças desse cara, certo? Nesse caso aqui, no caso do pêndulo, as únicas forças atuantes são peso e tração. Mas repare que eu posso desmembrar essa força-peso aqui em duas outras forças, certo? A força verde para cá, tangencial, e essa força verde para cá na direção da corda. Como essa força na direção da corda não causa movimento do pêndulo, certo? Então ela pode ser desconsiderada. Afinal de contas, ela vai cortar com a minha força de tração aqui. A única força que gera movimento, no caso, é a minha força tangencial nesse caso aqui, ok? E essa força tangencial aqui, ela pode ser encontrada fazendo o peso, que é massa vezes a gravidade, vezes seno desse ângulo θ. Se nós considerarmos um ângulo θ muito pequenininho, nós podemos aproximar esse seno θ aqui por um θ, ok? Ficando que a força R é igual a massa vezes a gravidade vezes θ. Essa aproximação é apenas para simplificar, ok? Para a gente não ter que trabalhar aqui com senos e cossenos, que seria um modelo mais complicado. Bem, mas força resultante também é massa vezes aceleração, onde a gente sabe que a aceleração pode ser trocada por d2x dt2. Substituindo isso tudo, então a gente vai obter esse nosso problema aqui, ok? Só que a gente também tem que levar em consideração que o nosso x agora, ele é L vezes o seno θ. Afinal de contas, a gente está construindo uma equação diferencial ao redor de θ primeiro, ok? Considerando novamente o θ pequeno, a gente pode fazer a aproximação de x por Lθ e substituindo então o d2x dt, a gente encontra aqui derivada de x2 em relação ao tempo, nada mais é do que L, a derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo. Substituindo então na nossa equação, a gente fica que mgθ é igual a mlθ2. Esse m do lado de cá corta com esse m daqui, e jogando tudo para um lado só, a gente vai ganhar essa equação diferencial. Simplificando um pouquinho mais, essa é a equação diferencial regente do nosso problema envolvendo pêndulos, ok? Novamente, ela pode ser encontrada facilmente, e quando você encontrá-la, né, vai ser novamente senos e cossenos, você pode simplesmente substituir na fórmula, onde você vai encontrar que x é L vezes esse ângulo θ encontrado aqui. Logo, novamente, a minha posição x é uma posição que fica variando de senos e cossenos, portanto, tratando-se de um movimento harmônico, ok? Mais uma modelagem concluída, a gente vai falar aqui, por último, de pêndulos que são físicos, ok? Basicamente, vai mudar pouca coisa, você vai ver aqui. Pêndulo físico nada mais é do que um pêndulo comprido, certo? Por exemplo, essa caneta aqui, onde a gente está movimentando ao redor de um eixo bem fixo aqui, de um ponto P, ok? Algumas coisas que são notáveis nesse pêndulo físico é que todo pêndulo físico tem um ponto gravitacional, né, que é um ponto onde a gente considera que toda a massa dele está concentrado, portanto é nele que a gente vai considerar a força-peso. Tem o ângulo θ, que também será pequeno. E uma pergunta interessante a se fazer novamente é qual é a posição x do ponto gravitacional em um dado tempo t? Novamente, nós vamos responder essa pergunta utilizando um modelo físico newtoniano. E primeiro nós vamos criar o diagrama de forças desse cara, certo? A diferença é que agora nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, mas para a rotação. Se você se recordar lá da física, esse modelo nada mais é do que torque é igual ao momento de inércia daquele ponto gravitacional ao redor do seu ponto de giro, certo? Vezes a alfa, que é a minha aceleração angular, beleza? Então essa aqui é basicamente a principal mudança do pêndulo físico para o pêndulo pontual.
é considerar a segunda lei de Newton adequada. Show de bola! Mas considerando que alfa nada mais é do que θ2, né, θ duas linhas, é a derivada direta da derivada temporal em relação a... aliás, a derivada de θ em relação ao tempo, o torque vai ficar como sendo I θ duas linhas. Nós também podemos calcular o torque desse carinha aí, né, dessa força-peso, simplesmente lembrando que o torque da força-peso nada mais é do que o peso vezes a distância L vezes o seno do ângulo θ. Nós consideramos o sinal negativo aqui apenas para indicar que esse peso aqui ele atua no sentido contrário, ok? Esse movimento vai ser no sentido contrário ao ângulo θ. Considerando o ângulo θ pequeno, então o torque resultante é esse carinha aqui, e igualando as duas coisas, a gente vai obter novamente essa equação aqui, que é uma equação bem parecida, né? A diferença é que agora a gente envolve o momento de inércia também. Essa aí é a equação diferencial que rege o meu pêndulo físico, ok? Não precisa de você decorar nada não, isso aqui é só para você entender como que você encontra as EDOs a partir de um problema físico, beleza? Como você modela o seu problema. Resumindo, então, nós podemos falar que modelagem é escrever matematicamente um determinado problema. Isso pode ser feito utilizando a lei da física. Normalmente a gente faz essa descrição utilizando EDOs. Nós vimos nesse vídeo de hoje algumas aplicações que são recorrentes em prova. Eu falei do sistema massa-mola e de pêndulos, tanto o pêndulo pontual quanto o pêndulo simples, ok? Aliás, o pêndulo real, ok? Bem, se esse vídeo te ajudou, então, responde aí pra gente. Afinal de contas, é sempre bom a gente ter o seu feedback, pois ele é importante para o nosso aprimoramento do nosso vídeo, ok? Um abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau!